isso é certo. Homens e mulheres, é hora para que nós descobramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Vocês não são! Vocês são filhos e filhas de Deus! Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Eu acho que a gente corre, mas tem que cair no mesmo lugar. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Criador, mais uma vez, na confiança que o Senhor sempre fala, estamos aqui para ouvir e queremos ouvir sua voz, ainda que ela contrariar o que nós cremos, o que nós pensamos, porque a revelação sempre faz isto. Ajuda seu povo, firma os eleitos e aqueles que não veem, que nunca irão ver mais, que o Senhor possa cumprir o propósito da teimosia de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Escrever ou revelar a Bíblia. Você sabe que nós passamos pelos mesmos parágrafos e vamos encontrar coisas gloriosas que sempre estão escondidas na mensagem. Estavam escondidas na Bíblia e estavam escondidas na mensagem. E você lê, aí fica sabendo que tempo você está vivendo. Bom, isto é simples porque, lendo também Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar
alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Pela própria Bíblia, você já sabe que tempo você vive. Não vivemos no tempo de escrever Bíblia. Este não é o tempo nosso. O tempo de escrever Bíblia, nós podemos caminhar com José, com Noé, com Moisés, escrevendo Bíblia, escrevendo o Antigo Testamento. Esse era o tempo de escrever. Você vê no Novo Testamento os escribas, aqueles que escreveram o que viram Cristo fazer. Então, este era o tempo de escrever Bíblia. O tempo dos apóstolos, Paulo principalmente, mas cada apóstolo teve sua partícula, era um tempo de escrever Bíblia. Mas quando veio João, que você sabe que João de Apocalipse não é o João Batista, é João Evangelista. João Batista já havia morrido. Então, quando veio esse ministério a João, que era aquele apóstolo do amor, que andou com Jesus, que reclinou sobre o seu peito e que foi exilado na ilha de Patmos, no tempo dele era para ser escritas as últimas frases da Bíblia. Depois, não teria mais que escrever, teria que vir o espaço de tempo do cumprimento daquilo que estava escrito. Porque o que for escrito em profecias, e o que for escrito for direcionado às 7 eras da igreja, usando os nomes daquelas 7 principais cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira e logo Filadélfia e Laodiceia. Então, aquilo estava cumprindo durante o espaço de 7 eras da igreja, 2000 anos. Já não era escrever, era cumprir. Era um espaço de tempo de cumprimento da Bíblia que estava escrita. Agora, a Bíblia é tão perfeita que o que não está escrito na Bíblia é os 7 trovões, que é a revelação da Bíblia. Entendeu? Quando João ouviu, ele ia escrever, e a voz disse para ele: não escrevas. Em outras palavras, se você escrever, porá perder todo o espaço de tempo que tem aí das eras da igreja. Não escreva, deixa acontecer, e depois que esses 7 períodos acontecer, eu vou mandar um anjo, eu vou enviar um anjo para vocês, então ele vai revelar as coisas que ficaram, como diz o profeta, como cabos soltos, e cabos soltos não pode passar corrente, energia. Quando perde algum contato, você pode notar isso, as coisas ficam sem força, ficam sem luz, porque perdeu a corrente, perdeu o contato, aquilo não está funcionando. Então tinha que vir o profeta para ligar os cabos soltos, que Lutero veio e deixou. Como pode um homem ser chamado e pregar o justo viverá pela fé e ainda não conseguir tirar o cigarro do povo, o cachimbo do povo? Estavam esses cabos soltos. Ele era um mensageiro, mas não era um profeta. Ele era um reformador,
mas não era um profeta. Então tem o tempo de tudo, tem o tempo da reforma, teve o tempo do Pentecostes, teve o tempo do Calvário, do Pentecostes, depois da reforma com Lutero, depois com Wesley, o tempo da santificação, que também estava dentro da reforma. É um espaço de tempo para cumprir a reforma que estes homens vieram, trazendo um evangelho para o povo que começou com o justo viverá pela fé, mas não tirou nada da pessoa, não limpou a pessoa. Só diz, você é justo, você vive pela fé, você crê. Crer em Lutero naqueles dias era viver pela fé, porque Roma estava perseguindo, Roma estava matando, e quem foi que levantou com força? Um lá de dentro. Deus levantou um lá de dentro. Sempre Deus faz assim. Quando a coisa denomina, Deus levanta um. Deus manifesta. Por um que eles vão perseguir, porque eles vão dizer, mas ele era um do nosso, se rebelou contra a Igreja Católica. Lutero era tido como um rebelde. Eu sou tido como um rebelde também. Porque eu estava juntamente com o encontro de pastores do Centro-Oeste. Mas, depois que esta luz da palavra foi manifestada, eu não consegui, eu fiz como Lutero. Ainda que não tenham sofrido as pressões de Lutero, porque no tempo de Lutero a Igreja Católica perseguia. Hoje não, hoje é de uma forma enganosa. Hoje lança slogan de campanha da fraternidade, enquanto aquilo não é cumprido em nada. Não se vê nada de real, mas fala bonito. Então nós não estamos naquele tempo de ser perseguido, como foi perseguido Lutero. É outro tempo, mas também não é tempo de escrever Bíblia mais. É tempo que a Bíblia está cumprindo, nesse tempo que nós vivemos. Mas estamos passando aí por Lutero, Wesley, o que eles trouxeram, a mensagem que eles trouxeram, era contrária ao que Lutero pregou antes. Agora Lutero sai da católica e prega contra o que ele pregava. Alguém podia dizer, mas como vocês podem crer num homem deste? Semana passada ele estava pregando da nossa igreja. Agora ele saiu e já está contra a nossa igreja. Eles não podiam crer. Lutero permaneceu firme, porque lhe foi dado, lhe foi otorgado o privilégio de ver que o justo vivia pela fé e não precisava de indulgências, de penitência, de dar dinheiro, de ajoelhar sobre grão de milho, de feijão, de pedras, e de ser escravizado, fazer penitência para Deus ouvir. Lutero veio com uma mensagem que antes ele pregava, podia pregar indulgência e penitência, agora ele vinha com uma mensagem contrária à indulgência e à penitência. Agora vocês não têm que pagar nada, agora vocês não têm que fazer penitência, vocês têm que crer. O justo vive pela fé. Aquilo foi tudo nos dias de Lutero. Quem teve aquela mensagem e morreu naquela mensagem, se salvou. Agora, no século XX, você encontra luteranos, eles querendo viver com aquilo que Lutero pregou há quase 500 anos atrás. Fala, filho, você está tão atrasado, seu evangelho está morto, seu evangelho já está com mau cheiro. Se você não agregar as demais coisas que faz esse evangelho revigorar, renascer, você não tem o evangelho que Lutero pregou. Mas eles querem continuar dizendo que tem aquela mensagem, que Lutero foi um grande homem. Castelo forte, como vocês cantaram aí, que está faltando até mais pulso para cantar. Castelo forte é o nosso Deus. Tem hora que castelo forte, mas que castelo forte. Se Lutero chegasse aquele mais rápido, cante forte. Castelo forte é o nosso Deus, porque é um castelo forte. Eu me refugiei num castelo. Estou te dizendo que Deus é um castelo forte. Aleluia.
Então, que mensagem traz depois Wesley? Wesley vem com uma mensagem limpando os vasos justificados. E se a pessoa não tem a santificação, não tem limpeza. Então você foi declarado justo, sou justificado, quer dizer, declarado justo, sem pecado. Deus te declarou justo. O justo vive pela fé. Não tem que fazer nada, você não tem que fazer penitência, você não tem que pagar, simplesmente crer. O justo vive pela fé. Aí veio Lutero e trouxe um evangelho mais forte um pouquinho. Que ele estava cumprindo também a Bíblia. Creio que é Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lutero pregou Romanos 5. Agora o Wesley vem e prega Hebreus. E mostra que eles precisavam ser santificados. Bom, alguém que viveu na mensagem de Lutero diz, o homem que saiu da católica com poder tremendo e cantou o Castelo Forte, pregou uma mensagem para nós, o justo viverá pela fé. Ele não colocou sobre nós nenhum jugo. Deixa disso, deixa daquilo, se limpa disso. Não, ele deixou nós ainda com cigarro, com cachimbo. Agora Wesley veio e diz, não, agora é tempo de tirar o cachimbo, tira o cigarro. Agora é tempo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E você vai ver que a sequência daquilo é tão bonito, que para ver o Senhor tem que ser batizado com o Espírito Santo. E Deus veio paulatinamente cumprindo a palavra, justificando o indivíduo, santificando o indivíduo, dando o Espírito para o indivíduo, o Espírito Santo, e depois para eles ver o Senhor. E era difícil eles ver o Senhor. Olha, é fácil você dizer, e ninguém verá o Senhor Jesus Cristo, mas era ver o Senhor em branda. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem essa santificação, sem esta limpeza, ninguém verá o Senhor. Então, quando chegou no tempo do Espírito Santo, que aquilo foi derramado sobre o povo, eles estavam aptos agora para verem o Senhor encarnado. Pronto para ver o Senhor encarnado. Mas os pentecostais, a mensagem que veio a Pentecostes, não pôde auxiliar o povo, de levar o povo a dizer, veja Deus em carne agora. Depois que nós passamos por justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, falamos em línguas, curamos enfermos, expulsamos demônios, mas agora pentecostais deviam dizer, veja Deus em carne. Eles deveriam ser o João Batista do dia, para dizer, eis aí, Deus em carne, certo? Porque o irmão Brana foi o João Batista do dia, para dizer para nós, aí vem o esposo. Mateus 25, verso 6. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Este era o ministério do sétimo anjo. Por isso, o irmão Brana diz, na mensagem intervalo, tradução de Goiânia, parágrafo 25, ele diz que o sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda. E na mensagem que veio com a tradução nova agora, diz que o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Então, para você ver que é tão tremendo, o sétimo anjo estava ali, no tempo da vinda de Jesus Cristo, o sétimo anjo estava na terra. É só olhar isso. Era você ver o Senhor, mas sem santificação não se pode ver o Senhor. Você tem que se limpar primeiro, você tem que receber o Espírito de Deus primeiro, para você ver o Senhor manifestado numa carne, manifestado num homem. Agora nós vamos ficar falando bem lá do irmão Brana, lá de trás, e esquecemos de nós hoje. Hoje é o dia. Que tempo que nós estamos vivendo? Esse tempo aqui é o tempo de você viver esta palavra. Qual palavra? Bom, vamos voltar lá. O que foram as eras, viver o que foi escrito.
certo? As eras tinham que viver o que foi escrito, o Apocalipse, mesmo em símbolos, sem saber, mas está escrito. Escreve esta carta ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo que está em Esmirna, ao anjo que está em Pérgamo, ao anjo que está em Tiatira, ao anjo que está em Sardes, ao anjo que está em Filadélfia, ao anjo que está em Laodiceia. Então, escreveu uma carta, João escrevendo uma carta e mandando para estes anjos. O anjo é um mensageiro. E naquele tempo era a igreja local. E são igrejas gentias. É tão bom você ver essas coisas, que era a igreja gentia da Ásia Menor. Não era a igreja lá de Jerusalém. Não, era a igreja da Ásia Menor, que é o povo gentil. Exatamente ali, receberam a carta. A última carta foi endereçada para os dias de William Marion Branham, o sétimo anjo, da era de Laodiceia. Então, já veio aquela carta mostrando a natureza da igreja do século XX, que passou agora para o século XXI. Porque a natureza da igreja passa de mãe para filhas. Não é diferente, porque é a Bíblia que diz assim: tal mãe, tal filha. Por isso a mãe tem que procurar manter sua vida, manter seu caráter, porque tal mãe, tal filha. A Bíblia ainda não diz tal pai, tal filho, mas diz tal mãe, tal filha, porque aquilo vai prosseguindo. O caráter da mãe passa para a filha. E muitas coisas que a mãe não conseguiu fazer, passa para a filha também. Tem coisa que passa para frente. Então, de uma igreja passou para outra. E da Laodiceia, o caráter dela é um caráter morno, nem é frio nem quente. É aquele tipo de crente que você não sabe de que lado ele é. É como o homem que você vê de cabelo comprido, e você vê tudo nele, o corpo dele está parecendo uma mulher. Aí você olha com o vozeirão. Está parecendo mulher, mas isso é homem. Então você não sabe de que raça, de que lado da raça pertence. Aí o crente também não sabe de que lado da raça ele pertence. Porque ele é um híbrido. Ele é um crente híbrido. Ele tem parte da palavra e tem parte do mundo. Ele tem parte da palavra e parte do homem, da igreja, da denominação. E ele nunca pode produzir um verdadeiro caráter cristão. Bem, nisto vocês veem onde nós estamos chegando, o tempo que nós estamos vivendo. Se já passou o tempo de escrever Bíblia, não se escreve mais. Eu tirei esta mensagem esses dias, enquanto eu estava lendo, me veio isto, eu tenho que guardar para uma pregação. Mas já falei isso daqui quantas vezes? E nunca vi isso nesse lugar, desse jeito. E agora eu vou ler, você diz: pastor, mas é a mesma coisa que você leu esses dias para trás, sempre está lendo isso. Então, e agora você encontra isso aqui. Tempo de escrever ou de revelar a Bíblia. Você tem que saber que tempo que você vive. E as pessoas, mesmo no tempo de escrever a Bíblia, não entenderam que estava naquele tempo que a Bíblia estava sendo escrita. No tempo que a Bíblia está sendo cumprida, durante um período de 7 eras da igreja, 2 milênios, as pessoas não perceberam também que era o período de um cumprimento da Bíblia em secreto, das profecias da Bíblia, do Apocalipse, que estavam manifestando de tempo em tempo, de era em era, e que foi passando até chegar no tempo do século XX, no tempo de William Branham, quando foi o último mensageiro. Agora, no tempo do irmão Branham, além de ser mensageiro da era de Laodiceia, de Apocalipse 3, 14 a 22, ele é também o anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém? Vocês entendem isso? Isso daí é claro na mensagem do profeta. Nós já, de primeiro, ouvimos uma mensagem, alguém dizendo que William Branham só foi anjo de Laodiceia. E eu leio a mensagem, William Branham dizendo diferente, dizendo que o anjo de Laodiceia é o mesmo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Certo? Então, se é o mesmo, senhores, que horas são? 204 a 206 também. É ali onde ele diz
que é o mesmo anjo. Então, o irmão Branham cumpriu o seu papel como anjo da era de Laodiceia. Pregou a igreja morna, revelou a era de Laodiceia. Todas as eras anteriores, ele veio trazendo, ligando os cabos soltos para mostrar para nós a era de Laodiceia, que tipo de era era, que tipo de crente. E as pessoas muitas vezes não conseguem ver o que Deus está fazendo através daquele ministério. Então, que hora você vive hoje? Olha aqui no tempo de irmão Branham, deixa eu ler com paciência aqui. Foi extraído daqueles mesmos parágrafos dos trovões. O desvelar de Deus, 273, no 274 que eu vou ler o que eu quero. Mas eu vou ler tudo aqui, porque vai servir para nós. Que tempo estamos vivendo? É a mesma coisa de perguntar assim, mas que tempo estamos vivendo? É o tempo de revelar os 7 selos? Não. Nós estamos vivendo no tempo do 7º selo, que está cumprindo, porque só faltava o 7º, que é o irmão Branham, o 7º selo. E tinha que vir a cumprimento desde o tempo do irmão Branham, e 232, a festa das trombetas, o irmão Branham diz que o 7º selo termina quando a noiva sobe. Então, que tempo estamos vivendo? Tempo do 7º selo. Esse é o tempo que estamos vivendo. Não tempo de escrever mais. Estamos vivendo no tempo do cumprimento do 7º selo. Alguém diz, não, espera lá, é o 4º selo. Bom, o 4º selo, para quem não tem a revelação do que o irmão Branham pregou, a festa das trombetas. Se não tem aquela revelação daquela mensagem, eles ficam apenas nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, e que a noiva sobe no capítulo 4, mas eles não percebem que quando a noiva sobe no capítulo 4, não quer dizer que ela já foi no arrebatamento. E quando nós formos no arrebatamento, nós estamos subindo no capítulo 4. Não, subir no capítulo 4 foi exatamente quando o profeta terminou a era de Laodiceia e ouviu uma voz, subi cá. Capítulo 4, verso 1 de Apocalipse. Que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois destas. Quer dizer, depois das 7 eras da igreja, você sobe aqui no capítulo 4 que eu vou te mostrar. Então, Branham subiu ali. Você pega as mensagens de irmão Branham, ele pregou Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, segunda parte. Eu não sei se tem mais parte, mas ele pregou Apocalipse 4. Ele pregou Apocalipse 5. Ele pregou Apocalipse 6, que são selos. Ele pregou Apocalipse 7, quando ele mostrou dentro do 7º selo e dentro da 6ª era da igreja. Ele estava pregando o 7º selo, mostrando Apocalipse, Apocalipse 7, não o 7º selo, mostrando a igreja que ia passar pela tribulação. E que não eram a noiva. Aquilo ali era a igreja passando pelo período da tribulação, no capítulo 7 de Apocalipse, aqueles que tinham palma nas mãos e recebeu vestes brancas. Estava aqui passando por uma tribulação. Este é o espaço de tempo que viveram no tempo do irmão Branham. E as pessoas não perceberam. Joga isso para frente. Joga isso lá para a tribulação. Irmão Branham pregou o capítulo 8 de Apocalipse quando ele abriu o 7º selo. Ele pregou a mensagem do 7º selo. E havendo o cordeiro aberto o 7º selo. Ele pregou o capítulo 8 de Apocalipse. Capítulo 9 de Apocalipse, ele pregou a festa das trombetas para nós, o que nós temos aqui mais claro para poder entender. Ele pregou a festa das trombetas, mostrando que aqueles 4 anjos, Mussolini, Hitler, Eichmann e Stalin, eram os 4 anjos da 6ª trombeta. E ele diz que as trombetas soaram no 6º selo. Então, o irmão Branham pregou tudo isso daí. Vem o capítulo 10 de Apocalipse. Era o capítulo do profeta. Capítulo 10, de 1 a 7, era o capítulo do profeta. Você vê ali. Então, quando sobe, a noiva sobe no capítulo 3. Bom, ela sobe no capítulo 3, porque ela sabe o capítulo 4, ela sabe o capítulo 5, ela sabe até o 22. Que não pode ser escrito mais.
Ela sobe no capítulo 4 para poder ver até o 22. Mas se ela não subir no capítulo 4, ela não vê o 22. Aí ela não pode ser raptada. Ela tem que subir ali. Então, que tempo que vivemos? Aí vem as experiências que já tivemos durante 30 anos de ministério, durante esse espaço de tempo, porque nunca ficamos sabendo dos trovões como eram, nunca tivemos esta revelação. E tendo esse espaço de tempo, nós estávamos firmes, crendo no que nós sabíamos. Graças a Deus, nós respeitamos aquilo, fomos sinceros e permanecemos naquilo. Mas aí Deus abriu o que tinha aberto para o profeta e que nós não tínhamos visto. Então aquilo foi aberto para você. Aí você viu aquilo também. O cumprimento de Apocalipse 10. Se você ficar parado 10 de 1 a 7, você nunca vai ver 10 de 8 a 11. A pessoa pode dizer, eu não aceito isso daí. Não é problema de ninguém aceitar. O problema é que é Bíblia. O problema é que o irmão Brana diz que João é tipo da noiva e João comeu o livrinho. Então quem é tipo da noiva come o livrinho. Se não é, não come. Fica aí passando fome. E eu vou te garantir que todo crente que não quer a revelação dos trovões, do novo nome, de Deus encarnado, estão passando fome. Dentro das igrejas da mensagem, não estou falando mais pentecostal não, pentecostalismo está vivendo só de pulo e grito, até hoje, faz mais de 50 anos que pentecostalismo está vivendo de pulo e grito só, mas o povo da primeira e segunda etapa, eles perdem a terceira etapa por orgulho, porque eles querem continuar como vieram e têm que mudar. Os luteranos tinham que mudar e quiseram continuar como vieram de Lutero. Os wesleyanos tinham que mudar para pentecostais e tiveram orgulho de nós não vamos fazer isso, nós vamos ficar com Wesley. Os pentecostais teriam que ter passado pela mensagem do Elias, William Marion Branham, cumprindo Malaquias 4, e eles tiveram orgulho, dizer, nós não vamos aceitar. Foram orgulhosos, não vamos aceitar, nós já temos uma mensagem, nós já recebemos Deus, falamos em língua, curamos o enfermo, muito mais sinais, irmãos, do que o povo da primeira e segunda etapa, muito mais sinais, porque os sinais foi no tempo do irmão Branham, mas no meio do povo da primeira e segunda etapa, não tem tantos sinais como houve no meio dos pentecostais. Nós tivemos um exercício da Bíblia, da palavra, crer no batismo, encontrar. Quando eu comecei a crer na mensagem do profeta, isso me levou a entender a Bíblia, a ter a revelação da Bíblia. Aí vamos ler Atos. Parece que eu nunca li isso daqui. Eu já tinha lido a Bíblia uma vez todinha, naquele tempo eu tinha lido só uma vez só. Porque tem gente que tem o prazer de dizer, eu li 50 vezes, mas não sabe o nome do pai até hoje. Pelo menos naquele tempo eu tinha lido uma vez só a Bíblia, do começo ao fim, e não tinha encontrado batismo em nome de Jesus Cristo. E eu não tinha descoberto que Deus era um só. E eu não tinha descoberto que havia um profeta. Aí era o meu tempo de descobrir. Aquilo foi um júbilo no meu coração, fiquei tão satisfeito, enfrentei todo o problema que veio, e pastor contra, e crente contra, e eu cheguei à palavra, preguei a palavra, não tive medo. E eu pensei que estava tudo bem, porque Deus já tinha revelado tudo. E eu achei que conhecendo o profeta, a deidade, que é a unidade de Deus, Deus sendo um, e aceitando o batismo em nome de Jesus Cristo e sendo batizado, que eu já estava completo. Aí, depois de quase 30 anos, ficamos sabendo que nós não sabíamos, era nada. Nós estávamos ainda no primeiro ano. E não adianta querer ensinar álgebra. Primeiro você tem que parar, estudar, saber escrever. É como eles ensinam. Talvez você tenha os primeiros dias na escola, tem que aprender, pegar no lápis, sabe, como escrever. Porque tem gente que escreve de todo jeito, eu sei. Tem gente que escreve de todo jeito. Pega no lápis, tem gente que pega de todo jeito.
Eles pegam assim, o lápis fica por baixo, eles escrevem assim, outros escrevem assim. Nunca aprendem de uma forma só, porque eles têm os métodos deles, porque não tivemos métodos que nos ensinasse, pelo menos pegar no lápis da forma certa e escrever. Então, cada um aprendeu o seu meio, joga para o espiritual. Cada um aprendeu sua doutrina, cada um aprendeu sua maneira de crer, e pega no lápis, desde que escreva, não importa. Mas não sabendo nem pegar no lápis. Então, o indivíduo não sabia nem pegar na Bíblia. Se tivéssemos ensinado, ou se tivéssemos sido ensinados, seria diferente, mas não fomos ensinados, certo? O que nós aprendemos desde o nascimento? Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca soubemos outra coisa. Aí depois ficamos sabendo que é o Senhor Jesus Cristo. Aí já completou para nós. Aí aparece alguém dizendo, não é só o Senhor Jesus Cristo, tem outro, tem um Jeová mais velho. Pronto, aí já enrolou sua cabeça outra vez. Mas vem o William Branham e mostra: o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Conclui a revelação. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus. Não é outro não, Isso é o que diz o William Branham. Acho que não vai dar tempo de eu falar sobre essas coisas. Tem aqui a mensagem para me ler para vocês, mas se eu não colocar estas posições como estou colocando, você não terá o conhecimento preciso, a revelação que precisa. Agora você tem que saber tomar a mensagem. Temos que ter pastores que ensinam-nos a colocar um parágrafo com o outro, para formar o quadro certo, para não formar o quadro de uma vaca comendo capim na copa da árvore. Eles dizem aqui, olha aqui que quadro que eu formei, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso é um quadro que você está formando de uma vaca comendo capim na copa da árvore. Mas se você conversar com Jesus e for um discípulo dele e perguntar para ele, fala, o senhor dá um jeito de mostrar o Pai para nós, que o senhor sempre fala em Pai e a gente nunca viu, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Será que Jesus está com problema quando ele diz, há tanto tempo estou? Aí vem outro dizendo, não pode ser o Pai. Mas ali estava um ministério de filho revelando o Pai. O Pai não se vê, mas o filho revela o Pai. O filho mostra o que o Pai é. Mas agora no natural, a mãe, o que ela faz com que aquilo passe para a filha. E a filha faz o que a mãe faz. A igreja filha faz o que a mãe velha faz. E a mãe velha, ela só interpretou a Bíblia. Porque ela nunca creu na Bíblia. Ela creu nos seus catecismos. Nunca creu na Bíblia. Então ela interpretou a Bíblia e mandou queimar a Bíblia. E quando chega nesse tempo, as filhas também pegaram o mesmo espírito da mãe. Agora elas estão queimando CD. São as filhas da mãe. Mas filhas da mãe dentro da mensagem. Não pensa que são filhas da mãe porque elas estão lá na igreja católica. Não, elas são filhas daquela igreja quando elas têm o mesmo comportamento da mãe. O que a mãe fez, escondeu a Bíblia, queimou a Bíblia. É o que os crentes da mensagem fazem. Eu encontrei com eles teve coragem de ir na minha casa comer comigo e falar que queima meu CD. Eles não foram para dizer, estou arrependido, eu vou converter. Não, só para testemunhar. Pegamos os seus CDs, jogamos num latão e metemos fogo. Eles são filhos da mãe. Agora, são da onde? São filhos daquela igreja. Eles têm o comportamento da mãe igreja antiga. Aquele espírito não está mais na igreja católica, está nos irmãos da mensagem, nos pastores da mensagem e nos irmãos da mensagem. Eles não param para aprender, para ouvir a verdade. Eles perderam o tempo. Eu não sei que tempo vivo mais, mas aquele que é revelado sabe que tempo vive. Eu não vivo no tempo de escrever Bíblia, então não tenho que me preocupar que vai escrever Bíblia.
nem escrever meu nome no livro da vida. Não estou um pouquinho preocupado que tem anjo lá no céu para escrever meu nome. Não estou nem preocupado que ele está lá dizendo: Osmar, você faz o que é certo aí, senão não escreve seu nome aqui. Eu não estou nem preocupado com esse anjo, porque eu sei que ele não existe. Eu sei que esses anjos são anjos caídos, que estão nas denominações, nos púlpitos, dizendo: aceita Jesus, para que ele possa escrever seu nome no livro da vida. E são anjos caídos. Mas não tem nem uma escritura que mostre que tem anjo escrevendo o nome de alguém no céu. Os nossos nomes já foram escritos pelo sangue de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Agora, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e agora ele veio. Ele veio e morreu na cruz para provar: eu sou aquele Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Bom, vou deixar para falar alguma coisa sobre isso depois. Vamos prosseguir nesse pensamento, porque isto é bom. Que tempo? Você não sabe que tempo vive. É tempo de escrever? É tempo de cumprir? É tempo de revelar? Que tempo você vive? Escuta aqui. Bom, 273, o desvelar de Deus. Todos, eles sempre chegavam para mim, diz o irmão Brana. E dizia: irmão Brana, aqueles 7 trovões que a voz soou, e ele disse: não escrevas, vem, mas feche-o. Disse: haverá. Jogando para frente, o selo já havia sido revelado. Você não encontra o irmão Brana fazendo esta citação antes do selo. Eu não encontrei ainda. Eu encontro o irmão Brana fazendo essas citações depois dos selos, depois de revelar os selos. Aí eles vêm e dizem: haverá 7 trovões que serão revelados nos últimos dias. Não estavam percebendo o tempo, que os últimos dias estava ali o último mensageiro, e os últimos dias era Deus em carne. Ali estava os últimos dias. E eles estão perguntando para uma coisa futura. Sabe que você não percebe? Haverá futuro 7 trovões que dirá. Agora, não soa isto muito bom? Diz o profeta. Vem, mas observe o que você está falando quando você diz aquilo. Ele disse: não escreva isto. Vem, estes 7 trovões emitiram suas vozes. Vem, e ele disse: não escreva aquilo. Vem, mas isto é para ser selado no livro até o último dia. 274. Está o que eu quero. Agora, muitos têm me dito, e teólogos dizem. Irmão Brana, se o Senhor Deus, dizem, se com a sua experiência que o Senhor tem te dado para o seu povo, humildemente dizendo isso, disse: você estaria qualificado para escrever uma Bíblia. Você mesmo, sua palavra, que Deus tem manifestado. Olha para você ver, daqui eu tirei essa mensagem. O rapaz estava dizendo com todo respeito, com toda humildade, dizendo que o irmão Brana era qualificado para escrever uma Bíblia, e fazendo perguntas se esses 7 trovões seriam revelados no futuro, e que eles nos diriam alguma coisa quando fosse revelado nos últimos dias. Agora vem e diz também: você é um homem que tem qualidades, você pode escrever uma Bíblia. Eles não estavam entendendo a vinda do 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, que ele não veio para escrever Bíblia. Ele não veio para poder escrever o 23º capítulo de Apocalipse, como eles mesmos disseram. Quando o irmão Brana pregou, eles disseram: isto poderia muito bem ser o 23º capítulo de Apocalipse. Mas como pode ser? Se fosse, estava falso profeta, falso quem creu, falso quem alimenta esses pensamentos,
porque a Bíblia diz que não pode aumentar nem diminuir. E você tem 22 capítulos no Apocalipse, nunca pode aumentar. Oh, mas falta os 7 trovões. Os 7 trovões não é um capítulo. Os 7 trovões é a revelação de toda a Bíblia. Os 7 trovões é aquilo que não podia João falar, senão poderia perder o trabalho que Cristo fez no Calvário para poder limpar a igreja durante um período de 7 eras. Tinha que ficar em segredo. Mas quando viesse o 7º anjo, ele revelaria do primeiro selo, o segundo selo, até o 7º selo, porque o mistério de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. Primeiro selo 33, tradução de Goiânia. Agora note isso daqui, irmãos. Eles perguntando, você está qualificado para escrever uma Bíblia? Meu Deus, por que eles não pararam e disseram que, irmão Branco, vamos dizer o que nós cremos, conforme o que você tem pregado, o que você pregou nos 7 selos, e diz que cada selo foi um trovão, porque emitiu uma voz cada selo, e então foi um trovão, cada selo um trovão. E eles podiam dizer, irmão Branco, nós não vamos fazer pergunta de 7 trovões que serão revelados nos últimos dias, mas o que você pregou foram a revelação dos 7 trovões, que não estava escrito na Bíblia, seria diferente. Mas a pergunta deles é tudo ao contrário. Ao invés deles perguntar crendo, dizendo assim, irmão Brana, nós estamos afirmando, nem perguntamos, nós estamos afirmando que o seu ministério, conforme você pregou no primeiro selo, que o seu ministério, o ministério do 7º anjo, que não tem outro na terra, é você mesmo, que é o 7º anjo, e que nesse ministério, é o mistério desse ministério, que estava escondido, e que agora foi revelado. Deus está em você. Quantas vezes você pregou isso? Mas eles não pararam para dizer para o irmão Brana, eu creio nos 7 trovões revelados. Nós viemos aqui dizer para o irmão Brana de que os 7 trovões não são coisas para ser revelado no futuro, para nos ensinar como adorar a Deus. Por isso, quando eles disseram para o irmão Brana, os 7 trovões é uma revelação dada a um homem para nos ensinar como aproximar de Deus. Ele diz, não, já está tudo revelado lá. Vamos? Então, a gente tem que saber, não vivemos no tempo de escrever Bíblia. Não vivemos no tempo nem de revelar. Estamos pregando agora o que foi revelado. Eu não estou revelando, porque eu não tenho esse ministério, não tem ministério de 7º anjo. Isso não está em mim. Não existe o 8º, então não está em mim também. Eu não estou aqui dizendo que estou revelando, porque como não posso dizer que estou revelando, Brana não podia dizer que estava escrevendo. Porque assim como nos dias de William Branham, a Bíblia já estava escrita, nos meus dias, a Bíblia já está revelada. Se Branham não podia dizer aqui, seria bom, você tem qualidade, irmão Branham, de escrever uma Bíblia, de escrever até o 23º capítulo de Apocalipse. Você tem condições, você tem qualidade. Ele diz, não. A mesma coisa é hoje. Vai dizer, nós que temos que revelar isso para o povo. Não, nós vamos entregar a revelação que Deus deu a William Branham, que William Branham já entregou para o povo. Irmão Branham pregou ao público, irmão Branham não pregou num quartinho escuro, ele recebeu lá no quartinho, que não era escuro também, porque ele estava estudando, ele recebeu num quartinho, mas ele entregou ao público no tabernáculo Branham os 7 selos revelados, 7 selos abertos. E a única coisa que ele tinha que falar, porque Deus disse para ele não diga a ninguém, ele nos abriu 6 selos, mas não pôde abrir o 7º, porque é o selo da sua vinda. Ele diz, mas eu estive ali no quarto e vi isso abrir. Que coisa. Você diz, mas como que eu vou crer nele então? Eu vou crer do jeito que está escrito. Eu vou crer porque eu sei que já foi tudo revelado. Assim como já foi tudo escrito.
Não estamos vivendo no tempo de revelar mais. Estamos vivendo no tempo de comer o que foi revelado. O povo, durante as 7 eras, não podia viver mais na expectativa de formar mais uma parte da Bíblia, mas de cumprir o que a Bíblia dizia a respeito de cada era. E nós não temos que nos preocupar com revelar coisa alguma, porque a revelação não é para nós revelar, o ministério não é para eu revelar, o ministério é para o 7º anjo. Ele já veio e ele já cumpriu o seu ministério, ele já revelou todas as coisas. O que as pessoas precisam é ter fé de que foi revelado. O indivíduo não tem fé do que foi revelado e fica discutindo. Não tem que discutir, você tem que crer no que foi revelado. Eu não estou no tempo de revelar mais nada. Eu estou no tempo de comer o que foi revelado. Você sabe, quando eu prego o que prego um novo nome, eu como um novo nome sem medo de morrer. Ou você não tem medo não quando você prega novo nome? Não tem medo, pois Brana pregou. Ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. Se ele era Jeová Deus na carne de William Brana, como Deus chamava? Amém? Isso daqui, ó, é para qualquer um regozijar. 281, o desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Quando ela estava em Jesus, irmãos, você tem que ver, o que mudou foi só o nome. A palavra estava em Moisés. Como Deus chamava naqueles dias? Moisés. Era Deus em carne. Aí Deus falou, eu vou agora mandar um anjo na vossa frente. E eu vou mudar de corpo agora. Eu vou mudar de ministério. E eu vou pôr o meu nome nele. Agora a coisa mudou. Eu vou pôr o meu nome nesse anjo. Aí Moisés já pegou o Oséias e diz, você não chamará mais Oséias daqui para frente, mas Jóshua. Era o nome de Deus. E eu vou mandar um anjo, ele vai estar na vossa dianteira, guarda-te diante dele, não peques contra este anjo, porque o meu nome está nele. William Branham vem e diz que aquele Josué é um tipo de mensageiro da última era da igreja, dos últimos dias. É a mesma coisa de dizer, Josué é um tipo de William Branham, o meu nome está nele, Branham. Eu não tenho medo de pregar. Eu não aprendi seminário. Eu não aprendi com o Centro-Oeste. Eu não aprendi em Goiânia. Eu não aprendi em lugar nenhum. Eu não aprendi com o Canadá. Eu não aprendi com Nova York. Eu não aprendi com África. Eu aprendi com Brana. Eu aprendi com a mensagem. Esta é a revelação. Quando ele estava em Jesus, ele era Deus em carne. Aí, quando ele estava em Pedro, ele era Deus em carne. Quando ele estava em Brana, ele era Deus em carne. Não tinha outro Deus, não. Deus havia até descido do céu. Vocês ficam aí agora, porque eu vou descer. Vou fazer um trabalho agora. Deus desceu do céu, se revestiu de um corpo chamado Brana. Caçou, pescou. Deus foi um homem outra vez do século 20. Deus tinha vontade de fazer essas coisas. Sabe o que Brana tinha vontade? Deus era expressando os desejos de Deus, da vontade de Deus. Agora não é por isso, porque Brana foi caçar. Agora eu vou ser um caçador também. Eu vou fazer que nem aquele amigo do irmão Brana. Vou dar um tiro na perna de alguém. Como o irmão Brana foi com ele para a caça, chegou lá, o amigo dele deu um tiro na perna do irmão Brana acidentalmente. Agora, não, porque eu quero irmão Brana, agora eu vou pescar. Largo a igreja e vou para a roça pescar. Você está errado. Vai pegar enguia para lá. Vou pescar. Entende? É que ele está cansado, vai pescar. Vai pescar mesmo. Ao invés de você dizer, vou orar, vou crer na mensagem. Achando que está fazendo uma grande coisa, vou pescar num dia de culto, vou caçar num dia de culto. Não.
Amém. Irmão Brandes, eles ficam em casa nas quartas-feiras, ao invés de ir orar na igreja, dizendo, nós vamos assistir Suzy. Oh. Eles têm um filme para assistir, tem uma mulher para eles ver. Olha, vocês me desculpam, mas eu já disse para o irmão que não está aqui, eu disse para ele, irmão, não tem internet, já está ruim de serviço, não tem internet, é melhor não ter internet. Eu não vi, eu queria dizer esses dias, eu não vi você entrar num culto ainda aqui. Tem internet, mas cadê seu nome? Ou você não crê no que nós pregamos? É o irmão aí do meu coração, mas também sai pela minha boca. Tem internet, mas na hora do culto não está assistindo igreja, não. Não está aqui no tabernáculo, nem escutando o culto aqui, nem escutando em casa pela internet. Para que internet? Para deixar seus filhos mais na perdição? Ou você pensa que é uma boa coisa que os nossos filhos aprendem na internet? Você vai tirar a sua parte boa, mas tem a parte ruim que você tem que ficar a vida inteira gritando com a meninada. Agora, se não pega nem a parte boa, nem os cultos pega. E depois tem internet. Você fecha isso, rapaz. Larga a mão de internet. Se não escuta um culto, larga a mão de internet. Internet só presta para escutar culto. Pastor, você fala porque você tem culto na internet. Mas por certo. Televisão servia no tempo do irmão Branham só para ver William Branham. As outras coisas, tudo que você vê na televisão é um extra. Mas que presta, não presta não. Amém. Eu não quero falar isso. Eu não quero. Mas aqui está. E pense nisso, 299. Eu creio que mais ou menos. Vixe, mas já está chegando a hora. Está certo, irmão? Como é que está esse negócio aí? É isso, é? Não, é? 299. O desvelar de Deus. Pense nisso, a mesma coluna de fogo que veio sobre aqueles homens que escreveram a Bíblia, é a mesma coluna de fogo aqui, hoje, interpretando a Bíblia. Que tempo que nós estamos vivendo? Olha o tempo, é saber, não é tempo de escrever não, não é tempo do 23º de Apocalipse não. Não é tempo de escrever a Bíblia, não é tempo nem daquele cumprimento da Bíblia durante as 7 eras. Agora é tempo da revelação da Bíblia, que estava escondida, que estava em mistérios, mas esse é o tempo. Mas eles diziam assim, irmão Branham, você poderia muito bem escrever uma Bíblia. Filho, não é tempo de escrever Bíblia. Vocês parecem que não seguem o William Branham, estão no ministério de William Branham, são teólogos no ministério de William Branham e fazendo certas perguntas imbecis. As perguntas não são certas. Que tipo de pergunta é essa? Contrária à Bíblia. Isso não é pergunta de nós fazermos. Você vai escrever, pode escrever uma Bíblia. A Bíblia está dizendo que não pode. Você está dizendo para o profeta, eu quero ver seu nome fora dela. Quero ver você perdendo a parte na árvore da vida e na cidade santa. Diga para mim que você pode escrever assim uma Bíblia, porque você é ungido de Deus. Branham diz, não. Deixa eu terminar aqui. Amém? Eu gosto de William Branham, certo? Na verdade, tem muita gente que diz, mas o que você fala, Branham não falou no seu dia. Ele não podia falar. Deus disse para ele não falar. Porque ele estava revelando. Agora, eu não, eu estou comendo. Ele estava revelando, não diga. Mas quando eles for comer, sente o sabor, eles vão falar, pode deixar. Na hora que você está comendo, que carne gostosa. Irmão, que gordurinha. Saborosa. Essa carne seca, não que é mal carne seca, né? Carne seca com batata ainda vai. É uma carne seca, não é que a carne com a gordurinha. Não muito também, porque é perigoso. Mas escuta aqui, eu disse... Você pode escrever uma Bíblia, você mesmo, a sua palavra, que Deus tem manifestado. Eu disse, isto pode ser verdade. Veem? Ele estava tentando me apanhar.
Você vê, o William Branham era sábio. Isso pode ser verdade. Ele estava tentando me apanhar. Porque se o irmão Branham dissesse assim, sim, eu posso escrever uma Bíblia, aí ele ia jogar na cara do profeta. Está escrito. Está escrito em Apocalipse 22, 18, que não pode aumentar. Mas Branham diz, não, é verdade que você disse, hein? Ele estava tentando me apanhar. Eu disse, mas você vê, eu não poderia fazer aquilo. Ele disse, por que você não poderia? Tem hora que a tentação vem mais forte. Por que você não pode? Que isso? Você tem um ministério tão tremendo desse, por que você não pode? Você tem todas as qualidades, você é um profeta, você revela a palavra. Bom, mas é outra coisa. É saber o tempo. O meu tempo não é de escrever Bíblia. O meu tempo é de revelar a Bíblia. A coluna de fogo veio no tempo de Moisés e escreveu a Bíblia. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ali foi onde veio. A coluna de fogo escreveu. Nos dias dos apóstolos, a coluna de fogo veio em Paulo e ele escreveu quase mais da metade da Bíblia, do Novo Testamento. Mas a coluna de fogo que esteve com Moisés escrevendo, esteve com Paulo escrevendo, esteve com Branham revelando. Não é tempo de escrever, é tempo de revelar o que foi escrito, o que estava em mistério. Não é mistério mais, não é mistério novo nome mais, não é mistério mais que o Cordeiro saiu do trono e o trono está fumegando. Não é mistério mais que o último eleito entrou, não é mistério mais que a era de Laodiceia já terminou faz tempo, em 63, não é mistério mais que Jesus Cristo já veio no seu profeta. Não é mistério, está revelado isso, está revelado. Senão a Bíblia não teria cumprimento, nós não poderíamos nem crer na Bíblia, se Jesus não veio em 63. Nós não podíamos nem crer na Bíblia, porque a Bíblia diz, não passará esta geração sem que ele venha. E Branham veio e diz, uma geração é 40 anos. E eles começaram a voltar para a sua pátria em 48, com mais 40 dá 88. Nós estamos em 2009. Você tem coragem apenas de dizer, ele está vindo todo dia, ele veio. Ele está aqui todo dia, porque ele não pode ir enquanto nós não formos embora, enquanto o 7º selo não cumprir em nós. Branham foi o 7º selo, mas eu sou parte de Branham. Vou deixar isso para amanhã. Amém. Amém? Tem mais coisa para ler, mas vamos deixar. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio de poder conhecer estas coisas, de poder falar a meus irmãos, não o que eu vejo, mas o que o Senhor mostrou. Não é só o que eu vejo, dizer que eu quero ser o bom. Não, é o que o Senhor mostrou. Está claro para todo mundo ver, Senhor. Se eu posso ver e eles também podem ver, então eu não sou mais do que eles. Nós somos todos iguais. Estamos no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que vê o que foi revelado, que crê, que come. Não fica discutindo, come o que foi revelado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz e a meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão e amor. Quero
tua luz, ao Calvário me conduz. Ao Calvário